Meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática, e hoje falaremos sobre geometria, noções fundamentais. Noções primitivas da geometria: o ponto, a reta e o plano. As noções primitivas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção do conhecimento geométrico. Esses elementos são o ponto, a reta e o plano. O ponto. O ponto não possui dimensões e é nomeado sempre com letra maiúscula do alfabeto da língua portuguesa. Sua representação pode ser feita de duas maneiras distintas. Então vamos observar. O ponto, que é o nosso primeiro conceito primitivo, ele tem dois tipos de representação. Vamos a elas. Primeira representação, pelo encontro de duas linhas quaisquer. Representação geométrica. Observe que eu tenho duas linhas que elas se encontram. Esse local onde elas se encontram vai ser uma representação geométrica do ponto. Um exemplo prático para isso seria o quê? Seria o encontro dos ponteiros de um relógio. Quando você vai olhar um relógio, aquele relógio analógico, você vê que o encontro dos ponteiros do relógio é uma representação geométrica de ponto. Segunda representação, pela marca característica de ponto, feita pela ponta de um lápis. Chama-se representação gráfica, ou seja, aquele pontinho que você faz com a ponta da caneta, com a ponta do lápis, com a ponta da lapiseira. Essa é uma representação gráfica de ponto. Um exemplo para isso seria o quê? Se eu pegasse aquele tanto de grão de areia na mão, aquele tanto, e no deserto olhasse aquele tanto de grão de areia, cada grão de areia, cada grãozinho desse seria o quê? Seria uma representação gráfica de um ponto. A reta. Uma reta pode ser estendida como um conjunto infinito de pontos colineares, sendo nomeada sempre com letra maiúscula do alfabeto da língua portuguesa. Esse vídeo é de conceitos básicos de geometria, então vai ter muitas palavrinhas que a gente ainda não conhece. Então, sempre que tiver uma palavrinha nova, eu vou colocar de vermelho aí e a gente vai começar a observar elas. Essa palavra, pontos colineares, o que quer dizer pontos colineares? Geometricamente falando, pontos colineares são pontos pertencentes a uma mesma reta. Então vamos lembrar, a reta não tem espessura e é infinita dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela tem um crescimento infinito. O plano. O plano pode ser entendido como uma superfície ilimitada em todas as direções, possuindo infinitos pontos. O plano é nomeado por letras minúsculas do alfabeto grego. Como a gente é novo agora na geometria, vamos observar, e eu coloquei uma tabelinha aí, de algumas letras minúsculas do alfabeto grego, as que são mais usadas na geometria. Temos o primeiro aí que é o alfa, do lado tem a representação dele, o beta, o gama, o delta, o teta e o ômega. Repare que eu fiz uma representação de um plano aí. Esse plano eu nomeei de beta. Essa letra aí que está do lado do plano, que é o nome dele, que é minúscula do alfabeto grego, ela é chamada de beta. Linguagens da geometria. Para relacionar ponto reto e plano, deve-se usar linguagem própria da geometria. Essa linguagem é dividida em dois tipos de relação. Relação de pertinência e relação de inclusão. Vamos a elas. Relação de pertinência é utilizada para comparar elementos com conjuntos. Um símbolo que a gente usa muito na relação de pertinência é o símbolo de pertence e não pertence. O símbolo de pertence eu coloquei aí na tela para a gente dar uma observada. E repare que o símbolo de não pertence é muito parecido com ele, só que com um risco. Ou seja, na geometria, alguns símbolos vão ser iguais placa de trânsito. Ou seja, a gente vai ter o símbolo e o que equivale o símbolo. E quando você vê esse mesmo símbolo cortado, é a negação do sentido dele. Por exemplo, nesse caso, temos o símbolo de pertence. Quando eu corto ele, é o símbolo de não pertence. Observe essa figura aí abaixo. Temos os pontos A, B, C, D, E, F, G. E lembrando que, se são pontos, tem que ser representados por letras maiúsculas, ok? E o plano beta. Alguns pontos estão no plano beta e outros estão fora. Como que a gente vai representar isso? Por exemplo, os pontos A, B e C
pertencem ao plano beta. Então eu escrevi aí, A pertence a beta, B pertence a beta e C pertence a beta. Só que o plano D, E, F e G não pertencem a beta. Então repare que eu coloquei o símbolo cortado, ou seja, D não pertence a beta, E não pertence a beta e F também não pertence a beta e G também não pertence a beta. Relação de pertinência é utilizada para comparar dois conjuntos. E aqui o símbolo é um pouco diferente. A gente vai usar o contido, não contido, contém e não contém. Repare que com o mesmo símbolo eu faço 4 tipos de relação. Quando eu tenho esse símbolo virado com a boca aberta para a direita, a gente fala contido. Quando ele está cortado, não contido. Quando ele está com a boca aberta para a esquerda, contém. Quando ele está cortado, não contém. Repare que dessa vez eu tenho um plano. Qual que é o nome do plano? Plano alfa. Vamos lembrar da nossa tabelinha lá. Esse símbolo aí grego é alfa. Plano alfa e a reta R. Lembrando que reta é representado por letras do nosso alfabeto, só que minúsculas. Temos o plano alfa e a reta R. Para usar a relação de pertinência nessa relação, a gente pode escrever de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira que está escrito assim: alfa, o plano alfa contém R. Por que contém? Porque a boca está virada para o lado esquerdo e não está cortado. Então, alfa contém R. E se a gente olhar para a imagem, é verdade. O plano alfa contém a reta R. E também tem a outra possibilidade que seria o quê? R está contido, ou seja, boca virada para a direita. R está contido em alfa, que também é verdade, ou seja, a reta R está contida no plano alfa. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a participação de todos e bons estudos.